Muito boa noite. Vamos agora dar início a mais uma live. Hoje uma live especial com a doutora Ula, que é dermatologista, é membro de um comitê internacional de medicina regenerativa na Índia, que é especializado em pesquisa de células-tronco. A doutora Ula também faz toda a parte de estética em dermatologia. Ela tem expertise no protocolo Coimbra de doenças autoimunes. E nós vamos esperar ela entrar para a gente fazer esse bate-papo hoje sobre menopausa e os impactos da deficiência hormonal na pele. O que a gente pode fazer para dar uma ajudinha a essas pacientes que estão entrando na menopausa e tendo um impacto na pele, né? Que é uma coisa muito importante, mas que a grande maioria das pessoas não lembra, é que a principal função da nossa pele não é deixar a gente bonito, é nos proteger. A pele faz parte, é o maior órgão do sistema imunológico. Então, manter a integridade e a saúde da pele significa manter a imunidade. Obviamente que manter uma qualidade do colágeno, a beleza da pele, um rosto simétrico, com poucas rugas, sem olheiras, é o objetivo da grande maioria das mulheres que estão entrando na menopausa. Mas isso vai ser consequência de uma saúde integral dessa pele, que em primeiro lugar, a gente não pode esquecer, que é o órgão importantíssimo do nosso sistema imunológico. Então, muito boa noite a todos vocês. Queria pedir que vocês mandassem aviãozinho para que essa nossa live tivesse o maior alcance possível. E eu estou esperando aqui a doutora Ula entrar para eu poder convidar ela para participar ao vivo. Ula, se você já está aí, dá uma acenadinha para a gente, tá ok? Ela já está aqui. Vou invitação para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Oi, Jó. Estou aqui na luta da tecnologia, que eu sou um ser pré-histórico com tecnologia. Que nada, você é uma mulher tão jovem, tão antenada, que ser pré-histórico que... Eu queria agradecer muito, porque assim, um orgulho muito grande participar dessa live contigo, porque você é uma fonte diária minha, é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensina muito. Então, assim, tenho certeza que nesse momento aqui de troca eu vou aprender alguma coisa. Vai valer meu dia todo. Muito obrigado. É um prazer todo meu de ter você aqui. Ula, que faz parte da nossa equipe na Clínica Jorge Valente, lá em Aracaju. Vocês vão ter o prazer de poder ser atendidos por doutora Ula, conhecer essa profissional de mão cheia e esse ser humano também maravilhoso. Doutora Ula, que é dermatologista, né? Que é especialista também nessa parte de estética, é membro de comitês internacionais, como o de medicina regenerativa da Índia, que é um comitê especializado em pesquisa de células-tronco, palestrante internacional, especialista em protocolo Coimbra. Falar de Ula é um currículo muito extenso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses impactos que a deficiência hormonal da menopausa pode causar na pele das mulheres. O que eu estava começando a falar, não sei se você ouviu enquanto você ainda não tinha entrado, é que quando a gente fala sobre esse tema, a grande maioria das pessoas pensam na estética, na beleza da pele, no trofismo, em não ter rugas, em não ter olheiras. E grande parte das mulheres esquecem, inclusive as médicas, que a nossa pele é um dos principais instrumentos do nosso sistema imunológico, que a principal função da nossa pele, a primordial, é nos proteger. Então, o impacto que a menopausa causa com a deficiência dos hormônios na pele não é um impacto só na nossa estética. Também pode ter um impacto na nossa saúde quando você enfraquece um componente importantíssimo do nosso sistema imunológico. E era dessa maneira que eu queria que você começasse a falar e a gente vai batendo uma bolinha aqui. Uma bolinha. Jó, eu queria, assim, eu tentei organizar essa live, assim,
a compreensão da grandiosidade do que é a pele, né? Do espelho que é a pele na saúde da gente. Então, assim, lembrando lá de embriologia, e não é à toa que na faculdade da gente é anatomia, êmbrio e anatomia, êmbrio e como é, Jó? A Histologia. terceira. Histologia, pronto, elas são extremamente ligadas. Então, os folhetos embrionários, o ectoderma, que dá origem à epiderme, ele está ligado ao sistema nervoso central. E o mesoderma, que produz a derme, que se desdobra na derme, ele tem a ver com o sistema circulatório e reprodutor. Então, tudo começa muito, muito aí, né? Como ter uma pele jovem, saudável, sem estar fazendo uma conexão com esse processo inteiro, né? Quando a gente fala de doença autoimune, a gente sabe que existem polimorfismos, alterações genéticas que evoluem para essa desordem, mas que um dos gatilhos principais é a questão emocional, né? E porque justamente o sistema nervoso central dá origem nessa mesma origem embrionária. Aí eu vou fazer um cenário aqui muito, muito interessante, que seria o quê? A gente pega uma paciente de 45 anos de idade que quer fazer uma resurface, sem cirurgia, né? Ela quer uma qualidade de pele, uma simetria facial, aí você passa por toda a parte de anatomia, de arte, né? Não dá para fazer dermatologia quem não se interessa e não gosta muito de arte, porque a beleza tem nuances incríveis, assim, preservar a beleza é, para mim, uma das coisas, a beleza própria, para mim, é uma das metas de vida. Me incomoda muito esse padrão engessado que está sendo produzido aí no mercado. Muito, todo mundo tem que ter um bocão, todo mundo tem que ter um malá enorme, todo mundo tem que ter um rosto quadrado. Não tem, né? Vai virar todo mundo igual. Carolina, Vai parecer que vamos virar orientais, que são todos muito parecidos, né? isso, Quando na realidade preservar a individualidade é uma coisa importante. muito. É assim, uma das modificações que me chocou muito foi da Carolina, de que uma lindíssima, uma das características femininas assim que mais emociona o homem é justamente o rosto afinado da mulher, a delicadeza e enquadrar o rostinho dela. Ela continua lindíssima, mas era um rosto irretocável. Então ela não precisava entrar nesse padrão de angulação do terço inferior da face, né? A gente faz essa angulação do terço inferior da face porque é o terço de maior impacto no envelhecimento, porque os coxinhos de gordura todos derretem, a face da gente envelhece. Então, toda a remodelação facial tem uma atenção especialíssima no terço inferior da face, mas para quem está com esse terço inferior envelhecido. Não é para enquadrar todos os rostos, né? O rosto é para ser angulado quando existe uma projeção do Joe, quando existe uma absorção óssea entre o Joe e o mento, uma absorção óssea do mento. Então, a gente angula e retifica e rejuvenesce aquele rosto. Não é para todo mundo. É para quem precisa. E antes da gente chegar nesse flacidez dessa pele, a gente tem que entender o que é que leva essa flacidez da pele. E aí, eu acho que engraçado que a medicina americana ela começa a especializar tanto, o sujeito entende do dedo midinho. E eu acho que a medicina brasileira é muito mais inteligente, porque eu e você, a gente está na medicina que a gente quer saber do todo. Não dá para pegar um paciente e cuidar do nariz, da boca, do ponto do útero, né? Se a gente não entende o que é que levou aquele paciente àquelas disfunções. A divisão de especialidades é uma coisa didática, porque o corpo é totalmente integrado. E é muito interessante porque o que acontece? Na pele, como por exemplo o nosso óleo pélvico, você tem os fatores de risco acontecendo quando a pessoa é muito mais jovem. Mas você tem um maior impacto quando essa pessoa entra em deprivação hormonal, entra na menopausa, por exemplo, na mulher. Por que isso? Isso mostrando a importância que os hormônios têm. Porque o que é que deteriora mais a pele? É sol sem proteção, tanta intoxicação por tanta coisa que a gente tem contaminado hoje, deficiência hormonal. Mas as pessoas hoje em dia pensam em corrigir pelo fim.
pela consequência, que é o despencar da pele, que é Da pele. a desarmonização, para falar um termo parecido, né, da Sim. estrutura de colágeno, que faz com que a distribuição de gordura do rosto fique diferente do que era o convencional, como fica no resto do corpo. Porque quando você entra em deprivação hormonal, você muda o seu padrão de gordura do corpo todo. Por exemplo, a mulher perde gordura no bumbum e na coxa, passa a ganhar na barriga. E Uhum. ela começa a arquear os tecidos de sustentação da face. Então, você repor os hormônios é você tratar também a causa e não só a consequência, que é tudo aquilo que quem faz medicina integrativa sempre busca. Sempre que possível, você corrigir a causa. Não só remediar a consequência. Quando você faz um botox, quando você faz um laser, quando você faz um preenchimento, você está corrigindo a consequência que tem que ser corrigida, né? Mas se você não melhorar a causa, muito mais rápido você vai ter que fazer de novo um procedimento. Daqui a um tempo, sei lá, talvez precise de algo mais amplo, como uma cirurgia. Então, corrigir a causa, corrigir as disfunções primordiais de alimentação, de vitaminas, de antioxidantes e de hormônios, principalmente, no que diz respeito à sustentação da pele, é algo muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, é isso. Então, assim, pintar um cenário aqui muito interessante. O que é que envelhece a pele? Qual é o principal fator de envelhecimento da pele? A glicação. E aí eu vou falar a mesma linguagem que você, por isso que as barreiras se rompem. Você é o ginecologista, medicina integrativa, a dermatologia está falando a mesma coisa. Se você começa um processo de glicação muito jovem, né, você vai colocar carboidrato, glicose, comprometendo aquela função da proteína, você vai perder todo o tônus da sua pele muito mais cedo. Né? Aí você vai inflamar muito mais cedo. Aí você vai ter aquela pele molinha, amarelada, sem tono, sem viço, sem brilho. Então, tudo começa na mesma origem. Então, vamos pegar uma pessoa que come muito açúcar, que não faz atividade física, que está na pré-menopausa, e vamos esperar ela entrar nessa menopausa, perder toda a proteção hormonal para poder fazer ajustes de anatomia da face, não vai funcionar. Né? Ou vai funcionar, como você falou, 6 meses, 10 meses, daqui a pouco a paciente já está toda comprometida. E não é uma face mais importante do que uma face com coxins de gordura e com a estrutura óssea bem posicionada, é uma pele com vida, uma pele com brilho, é uma pele, né, refletindo a saúde física do paciente. É muito mais bonito a mulher de 60 anos com rugas, mas com a pele viva. Né? Porque a gente sabe que a epiderme é a vascular. Então, ela vai fazer uma troca osmótica ali de nutrientes, que se você não tiver uma nutrição boa, você vai ter uma pele desvitalizada. E se você pega e faz lift, estica aquela pele, sem vigor, sem vascularização, com deficiência de progesterona, que a progesterona tem uma função importantíssima nessa vascularização, com deficiência de estrogênio, que vai favorecer a hidratação da pele, você vai ter uma pele desvitalizada e esticada. Isso é o que a gente quer? Isso é bonito? Isso não é bonito. Isso é o padrão dos anos 70, de gente envelhecida por cigarro e tal, com pandeirinho esticado. Não é esse o objetivo da medicina integrativa na pele. Hoje a gente quer uma paciente saudável, com vício na pele, que tem ruga. Eu, por exemplo, não gosto muito de tirar ruga dos olhos. Eu tenho muita agonia do que cai, mas eu acho que faz parte da história. Se eu tiver uma pele com viço brilhante, bem posicionado os coxins, talvez a ruga seja bonito. Né? Então a gente tem que rever esses padrões de beleza da face. A face tem que mostrar o que acho você tem que de saúde. tem que ter um equilíbrio, né? Não precisa o exagero. Você pode ter uma ruguinha, não precisa você ficar completamente enrugado. Mas não precisa também você querer ficar totalmente esticado. Eu acho que o equilíbrio é o que deve prevalecer em tudo. E hoje em dia, quando a gente vai pensar em cuidado da pele, você vê que a gente usa praticamente os mesmos antioxidantes que você usa, por exemplo, por via sistêmica quando você quer desinflamar como um todo. Hoje em dia, de manhã, o que é que todo mundo pensa em cuidado da pele? Em protetor solar e uma vitamina C. Mas a Uhum. vitamina C faz o quê? Ela vai melhorar o colágeno. Então, quando você também ingere a vitamina C, você vai melhorar como um todo, não é só o do seu rosto. Né? Quando você, hoje em dia, você usa muito vitamina E.
Antigamente se usava muito o hormônio com essa função, e hoje em dia ainda se usa você passar um hormônio transdérmico e melhorar a textura da pele, e isso funciona nos implantes, a gente percebe isso. Uma das principais coisas que a paciente volta num intervalo de tempo curto, que começa a fazer reposição na menopausa: doutor, minha pele mudou, estava ressecada, agora já está mais brilhosa, agora eu estou sentindo que eu estou mais hidratada, porque ela fica numa situação que ela passa o hidratante e a pele ainda continua ressecada. Porque não adianta você Não tratar a parte adianta, Jô. externa sem tratar a interna. Se não fizer reposição de estrogênio, você não vai fazer proteína glicana, você não vai conseguir hidratar a sua pele de uma forma eficiente. Eu uso muito em meus pacientes reposição hormonal de progesterona no rosto direto. Porque tudo no corpo humano, quando a gente começa a estudar fisiologia, é receptor. Onde tem receptor, se você oferece o hormônio ali local, exatamente onde ele está precisando, a resposta é fantástica. Uso estriol e estradiol no rosto, pacientes que não têm melasma, lógico. Então, assim, beleza, vai fazer uma resposta local, mas se não fizer a reposição hormonal, eu não consigo tratar pacientes hoje em minha vida, pacientes autoimunes e pacientes de medicina estética, sem indicar uma reposição hormonal. Você sabe que eu te mando todo mundo. Assim, chega um momento que eu não tenho mais o que fazer, porque trabalhos mostram, assim, com muita eficiência, pacientes lúpicas, o benefício de uma reposição de testosterona com a capacidade toda anti-inflamatória da testosterona. Então, eu vou fazer o quê com a paciente passando tópico? Não, eu tenho que fazer um implante de testosterona nessa paciente, para ela ter uma resposta. O que eu vou fazer com a paciente na menopausa? Se ela não tem um androgênio, uma reposição de androgênio, não vai produzir sebo na pele, a pele vai ficar ressecada, extremamente desvitalizada. Se não fizer o estrogênio, idem, né? A gente sabe que as mulheres têm uma incidência maior de perda, de perda de colágeno articular por causa da variação do ciclo menstrual, né? Então, assim, elas vão ter mais artrose, mais artrite nas articulações. Então, assim, a reposição hormonal consegue ser algo tão mais fisiológico do que a nossa própria produção hormonal na juventude, que eu fico espantada. Quando a gente coloca o implante, não tem mais aquela alteração. Eu não recruto citocina inflamatória no pré-menstrual para poder desorganizar minha paciente autoimune. Eu não recruto citocina inflamatória para fazer endometriose no meu paciente. Então, a gente tem a capacidade e a oportunidade de deixar o paciente estável com os pellets e com os elásticos, né? É uma coisa a gente já vê isso há lindíssima. muito tempo, né, pacientes. Olha, tem mais de... A primeira paciente lúpica que eu atendi já deve ter uns 18 anos. E foi um dos grandes resultados que eu tive com gestrinona, porque quando você bloqueia o ciclo menstrual, você melhora a imunidade. Porque a oscilação de hormônio do ciclo menstrual, como você falou, é algo que derruba a imunidade e faz com que desencadeie crises. Então, era uma paciente que volta e meia vivia descompensada e passou um ano sem ter crise no primeiro implante de gestrinona. Essa mulher voltou maravilhosa. Eu, novinho ainda, no início, aquela coisa, conversando com o doutor, mas pode usar, que eu já usei e tal. E quando você vê o resultado, e hoje tem vários estudos que suportam isso, que mostram como você aumentar a testosterona livre também, porque a testosterona tem essa capacidade anti-inflamatória, e a testosterona e a progesterona, elas são imunomoduladores, elas diminuem a hiperreatividade do sistema imunológico, que é a predominância da doença autoimune, diferente do que muita gente pensa. As pessoas pensam que tem doença autoimune e tem um sistema imunológico deficiente, quando na realidade é hiperreativo. Tem um sistema imunológico hiperreativo. E é por esse motivo, por exemplo, que o estrogênio, que é dual nesse aspecto, ele tanto pode modular para baixo como para cima. A depender da dose que você use numa paciente lúpica, na menopausa, você pode piorar ou melhorar ela se você tirar ela de uma deprivação total para um nível baixo de estrogênio circulante. Mas a testosterona e a progesterona, elas são bloqueadores naturais, porque são moléculas muito semelhantes. O que é que se usou por muito tempo para tratar doença autoimune? Glicocorticoide. Entendeu? Então, os hormônios esteroides, como por exemplo a testosterona e a progesterona, têm uma similaridade fantástica com os glicocorticoides. Se ligam no mesmo receptor.
A testosterona também se liga no receptor de cortisol. A proteína carreadora do cortisol também se liga na testosterona. Então, tudo é muito intercambiável. Então, as ações anti-inflamatórias e imunomoduladoras dos hormônios sexuais são cada vez mais motivos de pesquisas e de estudos, porque esses hormônios, quando você consegue um patamar de equilíbrio, você melhora a saúde como um todo dessa pessoa. Lembrando, né, Jó, que os hormônios são produzidos ovários, nas gônadas e, em segundo lugar, na suprarrenal. Então, o paciente inflamado, estressado, e aí? Né? Então, assim, ele vai ter uma deprivação hormonal muito precoce, às vezes muito antes de entrar na menopausa. E aí, hoje, o que eu bato muito com os pacientes, assim, que eu não tem que esperar entrar em menopausa. E o cortisol aumenta a glicação. Então, muito estressado, mais ruga, mais estraga a pele. Exato. Assim, minhas filhas, eu fiz formação onde você fez também com o Ítalo Rachid na longevidade, e a gente teve aquele atlas de alterações hormonais no corpo, né? Então, assim, a gente olha para o paciente e vê, tá glicada. A gente olha para o paciente, está com hipotireoidismo subclínico, aquela voz emplastrada. Então, assim, tá gritante para a gente Deixa eu só fazer um adendo, que eu acho que o pessoal pode não saber o que é glicação. O excesso de açúcar pode desnaturar a proteína. E quando essa proteína é desnaturada, ela perde qualidade, perde sua estruturação. Então, por exemplo, quando você tem uma glicação do colágeno, você fica com mais flacidez. Você fica com a pele com a consistência que não é aquela consistência túrgida que você quer. E o que faz a glicação é açúcar. Então, o excesso de açúcar da nossa alimentação de hoje, que hoje em dia você tem uma base da pirâmide alimentar carboidrato, que é o que mais se come no mundo moderno, até por conta da facilidade e do preço, que é muito mais barato comer carboidrato. Uhum. Então, as pessoas estão cada vez mais ficando hiperglicadas mais cedo. E é por isso que cada vez mais a gente vê doenças que aconteciam em pessoas mais velhas acometendo pessoas mais jovens, e que a desestruturação da pele também vem acontecendo cada vez mais em mulheres e homens mais jovens. Sim, sim. Lembrando, assim, que tem trabalhos, e tem um trabalho que eu amo de paixão, anotei aqui para poder falar para vocês, que é um trabalho da UFRJ, de pós-doutorado, que ele faz um estudo lindíssimo mostrando a metformina no papel de rejuvenescimento facial e de cuidados de prevenção de alterações do DNA, inibindo o BRCA1. Então, assim, o que é que vai causar câncer e velhice e tal? A metformina. Então, a metformina hoje, no protocolo de dermato, a gente usa como preventivo, como cuidado de pele. De tanto que isso é importante na questão da glicação e da pele, né? E a metformina tem estudo que mostra, eu gosto muito de gestrinona, a metformina diminui a formação de acne quem tem gestrinona, porque um dos mecanismos vem da desbiose, da resistência insulínica, que pode levar a alterações na pele, que modificam a esteroidogênese do DHT, que levam a mais acne. A metformina diminui o aparecimento de acne em mulheres usuárias de androgênio. Já aí eu quero chamar a atenção assim, do medo que as pacientes têm de usar androgênio. Gente, pelo amor de Deus. Androgênio na pré-menopausa, na mulher, é vida. Para poder desenvolver acne, precisa ter desbiose intestinal, precisa ter muitas outras complicações, alteração de cortisol. Então, assim, é muito fácil você, como você faz sempre, organizar o intestino, como a gente faz antes, organiza o intestino, faz a reposição hormonal com gestamina, não vai ter acne. Você faz um bloqueiozinho ali rápido com esplenolactona. Então, assim, não precisa ter medo de fazer reposição hormonal. O benefício da reposição hormonal é tão superior a qualquer problema pós-ter. Não tem queda de cabelo difícil. O paciente vai ter queda de cabelo quando usar um androgênio. Quando é que ele vai ter usando testosterona? Quando é um paciente que tem alopecia androgenética familiar, uma predisposição, e que de qualquer forma ele teria que na hora que ele entrasse em deprivação de estrogênio, se não fizesse reposição hormonal, ele vai ter que bloquear a DHT. Então, by the way, ele vai ter que fazer aquilo. Não tem que ter medo de fazer o androgênio na pré-menopausa, na menopausa.
preservar a massa óssea, preservar a massa muscular, ofertar para a pele produção de sebo. Pelo amor de Deus, a gente precisa de oleosidade na pele para poder manter a juventude da pele. Então, obrigada pelo androgênio, super útil. Não precisa ter medo. Há como resolver, né? Fora que a testosterona hoje ganhou um plus na reposição hormonal que é irrefutável. Um estudo contundente de mais de 10 anos de segmento, são 12 anos de segmento, mostrando redução do risco de câncer de mama em mulheres que fazem reposição com pellets de testosterona. Então, se a testosterona não servisse para mais nada na menopausa, só o fato de reduzir o risco de câncer de mama em quase 40%, são 38,5%, já seria justificativa para você fazer para as mulheres na menopausa. Imagine com todos os benefícios que você pode ter. O que você tem que ter também é parcimônia, não exagerar na dose, ir com cuidado, talvez numa paciente com mais fatores de riscos, começar com um gelzinho e ver como ela responde primeiro antes de partir para o implante, entendeu? Fazer sempre todo um acompanhamento no geral da dieta, de tirar os inflamatórios, reduzir lácteos, fazer bloqueadores da 5-alfa-redutase para evitar o excesso de DHT, porque a gente quer o DHT, porque a gente não quer o excesso. Então, tomando todos os cuidados, a possibilidade de efeitos colaterais intensos é muito pequena. Muito pequena. Comparando com o benefício, é impressionante. Eu tenho feito muito a gestrinona vaginal, antes de fazer a gestrinona implante também, antes de indicar o implante de gestrinona. Né? Lembrando que a gestrinona também é um hormônio super amigo da mama, né? Então, assim, você me chamou a atenção. Antes da live, eu lhe perguntei se você tinha alguma colocação para fazer para me atualizar em relação à gestrinona e à pele. E você me lembrou da questão de só ficar atento aos níveis de estradiol quando você bloqueia com gestrinona. A gestrinona tem um benefício espetacular na mama, ela é antiproliferativo mamário, né? Na massa magra. E me impressiona muito da gestrinona também a questão cognitiva e de impulso da mulher, como ela impulsiona a gente nas questões da vida e do humor. Lembrar que a pré-menopausa e a menopausa, um dos maiores queixas é essa depressão da mulher, não é? Assim, há uma discrepância no envelhecimento da mulher e do homem, porque é muito aceitável e muito bonito um homem grisalho. É muito bonito um homem maduro. E ninguém se importa tanto se ele está com um pouquinho mais de peso, mas a mulher tem que ser loura, magra, rica, né? Tem que estar predisposta, disponível para o homem. Então, assim, essa cobrança na mulher é muito pesada. Então, quando a gente androgeniza um pouco essa mulher, a gente favorece a sobrevivência dela nesse período tão difícil. E que o engraçado, que é o período que a gente está brilhando profissionalmente, a gente está ganhando dinheiro, a gente tem que saber onde investir, né? Eu quero estar bem, eu quero estar magra, eu quero estar bonita, mas eu quero estar saudável, E o humor, se ele não for o norte disso tudo, a gente não consegue tomar decisão positiva nenhuma. E o androgênio é o hormônio da decisão. Me corrija se eu estiver errada. Tá certíssimo. Né? Um dos Então, principais assim, características de deficiência de testosterona no homem se chama procrastinação. O cara que começa a tudo ele quer adiar e a tudo querer empurrar com a barriga, porque a deficiência de testosterona faz isso. É o hormônio da definição, da decisão, de você resolver o assunto, de não ficar titubeando. Então, é uma característica marcante, que às vezes é alguém super decidido que começa a se tornar uma pessoa um pouco indecisa. E quando você vai ver, a causa disso é a deficiência da testosterona. é isso. É o hormônio da... Gente, é o hormônio... eu queria falar uma coisa, Jô, assim, que você me questionou, para poder cruzar um pouco essa questão autoimune com rejuvenescimento facial. Então, assim, há muitos anos que eu tenho me debruçado sobre isso, porque eu sou uma pessoa que tem uma relação muito forte com estética, e eu tenho uma ligação muito... Eu adoro arte, eu viajo para ver arte. Então, assim, meio que não era justo o paciente autoimune não ter direito a ficar belo, né? E ao mesmo tempo que eu acabei sendo muito referenciada nos consultórios que eu atendo, nos outros estados, de pacientes com complicações pós-procedimento. Prótese de mama, paciente já fiz 2 indicações de retirada de prótese de mama, paciente desenvolveu síndrome EJA. E vamos falar então do rejuvenescimento do paciente autoimune.
esse paciente tem recursos muito interessantes para rejuvenescimento. Tem que ser tudo autólogo, né? O plasma rico em plaquetas é um recurso espetacular de rejuvenescimento, a gordura autóloga, o ultraforme, ultrassom microfocado é espetacular também. E eu acho que todo paciente que vai começar com procedimentos de injetáveis deve ser triado para doenças autoimunes, sobretudo as colagenoses. É um exame de sangue simples, é uma avaliação clínica muito rápida e muito direcionada, focada, com histórico familiar e sintomas que o paciente possa ter, que vai evitar muita complicação. Eu tenho um paciente que desenvolveu esclerodermia porque fez tatuagem de sobrancelha. Eu tenho um paciente que desenvolveu lúpus porque colocou uma prótese de mama. Então, assim, é muito seguro para o profissional triar. Esse motivo você falou, agora me desculpe te interromper, só para não esquecer esse fio da meada. É um dos motivos que hoje eu tenho migrado as minhas pacientes de doença autoimune para usar absorvível, porque você não vai ter o componente do silicone. Então, a paciente muitas vezes se queixou de que teve uma crise quando fez a reposição, mas estava tudo certo, não tinha um porquê daquilo. E aí você muda do de silicone para o absorvível e ela não tem mais. Então, assim, um corpo estranho debaixo da pele em alguém que tem doença autoimune pode ser um fator que desencadeie essa hiperreatividade do sistema imunológico, porque é uma coisa que não era para estar ali, né? É um corpo estranho de qualquer forma. Então, em pacientes de autoimune, eu acho que é uma indicação a mais para a gente sempre pensar na possibilidade de, se possível, usar um absorvível. Exatamente. Então, assim, essa triagem pré-procedimento é uma consulta clínica. Assim, não dá para você fazer um injetável no paciente sem fazer uma consulta clínica. Nada substitui uma consulta clínica. Então, você se protege, você protege o paciente, você faz uma boa indicação, você vai ter um bom resultado com tranquilidade. Né? Por exemplo, o paciente autoimune não deve fazer toxina botulínica de jeito nenhum. Vamos lembrar que a toxina botulínica é uma das mais agressivas da natureza. Então, como colocar uma toxina botulínica no paciente autoimune, que tem uma desregulação do sistema autoimune? A chance de dar errado é grande, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Bioestímulo com outra forma, ultrassom microfocado, PRP, desinflamar o paciente, manter uma reposição hormonal precoce nesse paciente, já lá no climatério, para ele não ter essa perda. Lembrando que nos primeiros 5 anos de menopausa você perde 30% do colágeno, né? Então, assim, é uma perda irrecuperável. E aí essa perda vai progredindo. Então, se você começa no climatério a reposição hormonal, porque lembrando que os níveis ótimos de hormônio não é o nível que está no exame, pelo amor de Deus. São os níveis The Book on the Table, né? Os livros que a fisiologia define como os bons níveis hormonais. Assim, a gente não quer uma vitamina B12 de 400, a gente quer a vitamina B12 no quartil superior de 800, 900. E assim procedem os hormônios. Então, muito precocemente, a gente pode evitar essa degradação do colágeno, dos glicosaminoglicanos na pele e evitar que esse paciente autoimune ou que não seja autoimune precise passar por procedimentos tão importantes precocemente, não é? Uhum. Veja só, já estão fazendo muitas perguntas. Como a gente já tem mais de meia hora de live, nem parece, passou rápido. Mas eu acho que eu vou começar a te fazer algumas perguntas para que, senão elas vão terminando ficando muito para trás e a gente se perde. Só vou pedir a vocês, pessoal, quando forem fazer perguntas, façam nessa interrogaçãozinha, porque aí eu só clico nela e fica super fácil para eu achar. Quando vocês fazem aqui nos comentários, vai subindo e aí a gente termina se perdendo. Tem uma pergunta que diz assim, quem tem tireoide não pode fazer botox. Eu imagino que deva ser quem tem tireoidite, porque você falou de doença autoimune, porque ter a tireoide não é nenhum fator impeditivo de fazer botox. É isso. Tem uma questão muito importante em relação ao hipotireoidismo, porque ele está estreitamente relacionado ao metabolismo basal da gente, todo o metabolismo de distribuição de gorduras e tal. Essa tireoide merece e pode ser tratada bem afinadamente. Né? Então, assim, os níveis que a Escola Americana de Endocrinologia sugere de uma tireoide funcionante 0,9 a 1,5
na idade mais jovem, nos idosos mais tarde. Então, se você manter uma tireoide bem reguladinha, você vai evitar distribuição anômala de gordura corporal, obstrução de artéria carotídea e alterações até na temperatura da pele que interferem em toda a irrigação dessa pele. Lembrando que a progesterona também tem uma parte do ciclo menstrual que ela favorece esse aumento da temperatura da pele e melhora a irrigação. Lembrando que lá a epiderme, ela não tem uma irrigação satisfatória, então ela faz por osmose. Então, assim, manter a tireoide bem ajustada é super importante para tudo na vida. Pacientes com tireoidite de Hashimoto ou Graves, não, eu desaconselho fazer toxina botulínica ou ácido hialurônico, ainda que o ácido hialurônico seja uma substância afim da pele da gente, compatível, mas ele carrega outras substâncias para manter para melhorar a solubilidade do produto, químicas. Então, nunca conservantes então, pacientes que têm doença autoimune têm muito mais chance de fazer biofilme ao redor daquele preenchedor facial. Então, quando gripar, quando estressar, aquele preenchedor vai inchar, vai dar olheira, vai dar irritação, pode dar lesões de pele. Então, assim... E qual seria a alternativa para esse paciente? PRP, plasma rico em plaquetas, que a gente tira da gente mesmo. Controlar e cuidar de glicação e reposição hormonal bem precoce. E enxerto de gordura corporal, maravilhoso e autólogo. E ultraforme, ultrassom microfocado, que agora pode fazer todos os anos, exceto uma das ponteiras, que vai manter essa produção. A mesma bioestimulação de colágeno que faz o Sculptra, que é o ácido polilático, que faz o ácido hialurônico. Então, a gente pode fazer isso com Ultraformer, PRP e proteção, esse cuidado todo hormonal, precoce e alimentar, para evitar a queda desse deslocamento desse coxinha de gordura. Entendi. Aqui tem uma outra pessoa perguntando qual é o melhor momento para se fazer reposição hormonal, se pode ser antes da menopausa, ainda que não tenha nenhum sintoma. Veja só, Você, a gente repõe o que está faltando, né? Então, a idade, a gente tem uma média de ocorrência que é em torno dos 50 anos, mas pode ser um pouquinho mais precoce em algumas pessoas. E a gente não conserta o que não está quebrado. Então, você dá hormônio para quem tem nível normal, você não vai modificar em nada. Mas você pode fazer tratamentos hormonais em quem tem nível de hormônio normal. Por exemplo, você usa gestrinona numa mulher jovem, você não está fazendo reposição. Você vai ter um contraceptivo, você vai ter uma substância que vai ajudar na massa magra, na redução de gordura se ocorrer um ambiente favorável, ou seja, boa dieta, atividade física, porque não existe mágica, não existe chip da beleza, não existe chip do emagrecimento, que cada vez inventa um nome para o implante de gestrinona. Na realidade, o que você vai fazer é uma substância que, em primeiro lugar, por isso que eu também gosto de sempre uma pitadinha de gestrinona na menopausa, que é bloqueadora das metaloproteinases. E o que é que faz a gente começar a envelhecer quando está entrando na menopausa? É a hiperativação dessas metaloproteinases que destrói a capacidade do nosso colágeno. É por isso que 30% do colágeno, como o Ula falou, desaparece. E quando você usa um bloqueador das metaloproteinases, você freia a velocidade com que isso acontece. E a gestrinona é um dos mais potentes hormônios no que tange a bloqueio da ação das metaloproteinases. Eu já faço isso há mais de 15 anos por conta do assoalho pélvico. As pacientes melhoram de incontinência com fisioterapia e gestrinona. Então, a gestrinona aumenta o poder de contratilidade do assoalho pélvico, do mesmo jeito que vai melhorar o tônus da sua pele como um todo. Então, parou, pronto. Se vocês ficarem só com isso aí, foi a melhor parte da aula. A melhor parte da live. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, a reposição propriamente dita é quando está faltando. Isso não importa a idade. É quando o paciente é sintomático, normalmente o hormônio está faltando. Se o paciente é assintomático e não tem deficiência hormonal, porque esse assintomático é muito relativo, porque nem sempre o paciente sabe qual sintoma tem relação com o hormônio. Então ele acha que é sintomático se tiver onda de calor, se tiver diminuição da libido, mas, por exemplo, está ganhando peso, pode ser um sinal de deficiência hormonal e ele nem sempre liga isso. A mulher está ficando mais irritada, mais ansiosa,
Isso pode ser motivo de deficiência hormonal. Está perdendo massa magra, está ganhando gordura. Então, existem uma gama de sinais e sintomas que nos mostram que aquele paciente está em deprivação hormonal. E sempre que isso ocorrer e não houver contraindicação, isso deve ser corrigido. E lembrando do caos que promove, que a cardiologia promove para a gente, que o paciente chega lá com algum distúrbiozinho, alguma dislipidemiazinha leve, justamente que está entrando em deprivação hormonal, e, portanto, o colesterol vai subir no desespero de conseguir carregar lá os hormônios, aí o sujeito vai dar uma estatina. Oh, meu Deus, me ajude. Aí dá vontade de chorar. Então, a gente pega esse paciente, né, já ainda todo, e aí pronto, começa a piora dessa deprivação hormonal e vira uma cascata de complicações. Aí você pega um paciente autoimune, com o uso crônico de corticoide, perda de massa óssea, e aí se você entrar precocemente com a testosterona, às vezes até que acho que vale a pena depois a gente discutir um pouquinho das testosteronas sintéticas, que no fim do dia elas acabam ficando um pouco, elas acabam virando compatíveis, na indicação de cuidado dessa massa óssea no paciente autoimune no uso crônico de corticoide. Então tem tantas indicações para esses hormônios que, assim, que você precisa apresentar ao seu médico quais são as suas queixas. Porque esse quebra-cabeça hormonal, a gente é que vai saber, né, Jó? Porque já tem os sinaizinhos todos que a gente vai fechando, que ficou difícil. A gente discute com um amigo, discute com um colega e a gente vai juntando as pecinhas para precocemente evitar essa decadência hormonal, física, mental, afetiva, e que aí isso vai se arrastando para a relação, para o casamento, a perda da motivação no trabalho e como isso gera uma bola de neve, não é? E aí quando você vai puxar o fiozinho, começou lá atrás. Uma coisinha que podia ter sido mexida. Mas isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Não tem uma semana que eu não atenda 4, 5, 6 casais em que tem uma queixa: minha mulher não me ama mais, minha mulher não tem mais interesse em mim, quando na realidade a mulher ama ele, a mulher tem total interesse, mas a perda do interesse sexual é puramente por deprivação do hormônio. Aí a gente faz a reposição, a paixão volta numa força do nada. Olha, eu já perdi as contas de quantos casamentos a gente já modificou. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque você devolve um equilíbrio emocional para uma família. Porque a vida sexual é uma coisa importante. E um se sentir desejado e amado pelo outro é uma coisa importante. E nós, homens, não entendemos muito bem as mulheres porque a gente tem 15 vezes mais testosterona que vocês. E para que a gente tenha um desinteresse total sexual, é algo que é muito mais raro. Precisa haver uma deprivação hormonal muito grande. Mas a mulher, quando entra na menopausa, ela pode vir de repente normal e de uma hora para outra ficar libido zero. Então, aquilo não é motivado por um sentimento, não é motivado por falta de sentimento. É motivado por fisiológico, é falta de físico. hormônio. E machuca, né? Porque perde a lubrificação vaginal e machuca. Né? E ela faz uma disúria depois da relação sexual, que ele dá um incômodo importantíssimo. E eu tive uma experiência maravilhosa agora em Belo Horizonte com o laser vaginal, com a ponteira para disúria, justo, né, em pacientes que já têm assim, uma deprivação hormonal há muito tempo e que evoluíram com essa disúria crônica pós-coito. Então, assim, precisa entender o que... de estrogênio na vagina, né? Na então, vagina. vai melhorar bastante essa parte de urgência. Que a urgência, diferente da incontinência urinária, são sintomas parecidos, mas são totalmente diferentes. A urgência é quando você, com a bexiga cheia, escapa se não for fazer xixi. A incontinência é quando você está sem vontade de fazer xixi, mas o aumento da pressão abdominal faz o xixi escapar. Ou seja, a incontinência é uma deficiência no assoalho de sustentação da uretra. Não é nem da bexiga, como as pessoas falam, é da uretra. É uma hipermobilidade uretral. E a urgência é uma contratilidade anômala, uma perda da distensibilidade da bexiga, muitas das vezes por deficiência dos hormônios. O estrogênio e o estriol são muito importantes para essa parte de queixa urogenital.
inclusive nas infecções urinárias de repetição, que é uma queixa muito recorrente na pré-menopausa, né, João? Que os pacientes se queixam muito por falta de estrogênio e lactobacilos e tal e tal. Então, assim, não tem nenhum eixo que você precise melhorar no indivíduo que não passe pelo hormonal. Não tem como dissociar saúde da pele, saúde do cabelo, saúde emocional, sem passar pela reposição hormonal. Então, é o cerne. Cada dia mais eu me convenço que é o cerne disso tudo. É isso aí. Tem perguntas, João? Porque você falou que tinha tantas aí, eu tô preocupada com os ouvintes, pra gente não Mas ficar... aos poucos eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui, olha. A grande maioria dos médicos consideram e seguiam pelos exames de laboratório, se tiver dentro da faixa de normalidade. Eles não consideram que há algo de errado. Como proceder? Esse é um quesito que é muito difícil, que as pessoas não entendem o seguinte. A medicina convencional trata doença. O exame de laboratório, aquele marco de normalidade, diz se você está doente ou não. Mas foi como eu expliquei para um paciente meu hoje, ele entendeu perfeitamente. Existe entre um ser saudável e o ser doente uma fase intermediária que você já tem alterações e não ficou doente ainda, mas também não está mais saudável. É E a é única hora essa que o médico faixa que a presta. gente trata. É a única hora É que a essa gente é faixa útil. que na medicina integrativa a gente trata. A gente não espera que você ultrapasse aquele limite da normalidade, que fique doente para lhe tratar. Não, a gente vai atrás da causa que está fazendo com que você já se aproxime do limite para evitar que você fique doente. Então é por isso que, por exemplo, se você tem uma faixa de normalidade no homem de testosterona de 190 a 900, a depender do laboratório, é óbvio que um homem de 190 não é igual a um homem que tem a testosterona de 900. Então, se ele já baixou do quartil superior, ou seja, de 600 para baixo, ele começa a ter sintomas. E esses sintomas vão ficar mais intensos e mais numerosos à medida que vai se aproximando desses 190. Então, mas você não precisa esperar que ele fique com disfunção erétil, que é o que acontece lá embaixo, para você começar a tratar a testosterona dele, porque antes disso ele já infartou, já ficou obeso, já aumentou demais a Desastre. circunferência abdominal, já ficou deprimido. Então, todos os outros sintomas vão acontecer com deficiências mais leves. E o principal sinal de deficiência de testosterona é o aumento da circunferência abdominal. E um dos principais, por exemplo, sintomas de deficiência de estrogênio na mulher é a diminuição da lubrificação da vagina e da perda da textura da pele. Então, a pele é um riquíssimo setor que a gente avalia o status hormonal de uma pessoa. Tá tudo a flor da pele, né? Tá tudo a flor da... Tá ali para você ver, né? Então, assim, os pacientes de deficiência hormonal crônica, eu posso encher de creme, eu posso fazer 1000 procedimentos, mas elas não vão conseguir recuperar se a gente não fizer isso. Também não dá para você pegar uma paciente, não dá para fragmentar ela numa pele. Pelo amor de Deus, ela está cheia de deficiências. É extremamente mais importante eu tratar as deficiências hormonais dela do que só cuidar da pele. Não vai acontecer nada. Só vou reposicionar. É só anatomia o que a gente faz em dermatologia, se não tiver associada à questão hormonal. Uma Não pergunta é? aqui para você. Pacientes acima de 45 anos que já está corrigindo a parte hormonal e quer melhorar essa parte da estética da pele. Quais são os procedimentos mais comuns? Quais seriam as indicações principais desses procedimentos? Como decidir entre fazer um ou outro, botox, ou preenchimento, ou ultraformer? Dá uma explicadinha nisso para o pessoal. Tem assim, uma cronologia do que a gente deve fazer. A partir dos 35 anos, se possível, focar em bioestímulo de colágeno. Então, assim, não precisa volumizar. O bioestímulo de colágeno que a gente faz com ácido polilático, ou com PRP, ou com outra forma, ele deve começar desde os 35 anos, porque já há uma deprivação hormonal e já há um acúmulo de antioxidação na pele que a gente já sabe que começa a haver essa decadência do tônus e da beleza da pele. Então, começar a fazer um ultraformer por ano, junto com o Sculptra, em pacientes que não são autoimunes, associado a ultraforme, o efeito é espetacular. São 3 Sculptras no primeiro ano, depois mantém um Sculptra por ano e um ultraforme. Essa paciente vai chegar aos 45, 50 anos com rostinho de 37, 35. Então, é o bioestímulo de colágeno, reposição de colágeno oral, antiglicação, metformina precoce, mesmo no paciente que não é diabético, mesmo no paciente que tenha
a insulina normal, metformina, como antiglicação precoce, curcumina, em tratamento do intestino, glutamina, probióticos, prebióticos. Então, a gente vai chegar naquela idade com a pele extremamente mais saudável, que vai retardar profundamente a necessidade de reposicionamento de coxins. E muito mais ainda a necessidade de cirurgia plástica. Então, assim, a cirurgia plástica hoje, se você fizer todo uma cronologia, um cronograma anti-inflamatório, de rejuvenescimento e tudo que a gente está falando de medicina regenerativa, você vai fazer uma cirurgia facial com 60 anos de um pescoço, né, de um platisma. O platisma é um músculo extremamente difícil de ser tratado. É quem primeiro envelhece. A mulher é o terço inferior da face e o platisma acompanha. Então, você vai fazer uma cirurgia de platisma com 60 anos de idade, porque com 58, 55 você vai tratar o terço inferior da face, melhorar um contornozinho facial com preenchedor, aumento do mento, assimetria facial. Existem, assim, muitas regras de matemáticas e geométricas que rejuvenescem imensamente ao invés de precisar fazer plástica, né? A harmonização ou a absorção óssea do mento, o preenchimento da inserção do nariz aqui em cima quando está afundado. Tem 1000 truquezinhos que a gente pode fazer que retardam muito cirurgia plástica em uma pele saudável, bem tratada fisiologicamente, assim, de dentro para fora. Então, quanto mais cedo, menos procedimento agressivo, menos risco e mais natural a gente vai envelhecer. Lembrando que a necessidade e a importância da massa magra do músculo, produzindo irisina e todos esses fatores anti-inflamatórios. E lembrando uma coisa, Jô, que talvez você brigue comigo. Não é interessante, não é aconselhável mulher de mais de 40 anos fazer exercício aeróbico de alto impacto. Correr, fazer spinning, não é legal. O que é, a partir de 40 anos de idade, para a mulher é musculação. Nada substitui a musculação na beleza feminina. Nada. Né? Ofertar músculo para produzir tudo isso. Em termos de estética, principalmente da face, todos os exercícios de endurance pioram muito a qualidade do colágeno. Mama também, não é, João? É o que eu falo sempre para todos os seguidores, para os meus pacientes. E passou dos 40, o exercício é musculação. Óbvio que você deve também, pela Organização Mundial de Saúde, você deve ter, no mínimo, 2 sessões semanais de musculação e mais 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada. O que é intensidade moderada? É uma caminhada rápida. Então, isso sim, porque melhora a sua circulação, ativa endorfina, melhora o endotélio, mas corridas de longas distâncias, pedaladas de longas distâncias, e hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas postando, eu corri 30 quilômetros, eu pedalei 100 quilômetros. Isso é uma coisa até que libera endorfina e tudo, mas o exercício físico pode ser a melhor coisa da sua vida, mas o exagero dele também é oxidante. O excesso de atividade física, principalmente de atividade física aeróbica, é extremamente envelhecedor. Liberação de mTOR, de todos esses fatores inflamatórios. Então, assim, sempre o caminho do meio, não é? Assim, sempre o caminho do meio para tudo na vida. Proteção de articulação, joelho, a gente vai precisar do joelho até 80 anos de idade. Então, ofertar impacto para esse joelho sistematicamente, você vai pagar o preço lá na frente. A pessoa perguntando se jogar vôlei pode. Esporte é a melhor coisa possível para você praticar aeróbio. Seja um futebol, seja o vôlei, seja o basquete. Uma atividade, principalmente as em equipe, são boas porque além de exercitar o corpo, você exercita também a mente. Socializa. Você socializa. Então, o vôleizinho é excelente, é ótimo. Desses esportes, assim, o que eu tenho mais medo é de tênis, que o povo que está começando... Eu tenho um paciente mesmo que ele faz consultas comigo já há algum tempo e só online, porque ele mora na Paraíba. Mas ele é um senhor de 78 anos que eu nunca vi uma pessoa tão disciplinada como ele. Se você ver ele me mandando a rotina dele, desde limpar a língua com um limpador de língua de manhã até o que ele faz de noite, cuidado de tudo. Só que ele quer jogar 3 horas de tênis por dia. Não dá. Imagine.
né, na idade dele, ele tem vitalidade para jogar 3 horas. Aí é o que eu digo, eu vou diminuir um pouquinho para 2, né, doutor Jorge? Eu disse, vamos fazer um pouquinho mais. Ele quer ganhar massa magra, ele tem uma boa massa magra, o percentual de gordura baixíssimo, mas ele não consegue ganhar mais do que como ele está. Mas jogando 3 horas de tênis todo dia, o senhor não vai conseguir ganhar essa Não massa dá. magra. Como? Ô, Jó, lembrando aqui uma coisa interessante da rotina, assim, que eu tenho muito ressentimento de ter sido, porque eu sou dermatologista e nós divulgamos e aterrorizamos o indivíduo, assim, para não fazer atividade física em ambiente livre, de tomar sol. Gente, nós destruímos toda uma geração. O dermatologista destruiu uma geração inteira privando o indivíduo do sol, não é? Assim, claro que aquele sol, o VB, de você ficar 4, 5 horas, fazer eritema na pele, ok, até hoje não serve, mas pelo amor de Deus, toma o sol de 10 da manhã às 3 da tarde, pelo menos 20 minutos. Nenhum sol vai fazer um benefício maior do que isso. E não adianta só a vitamina D oral, não é? O que produz esse sol de resposta, regulação do ciclo circadiano, organização dos hormônios, do cortisol, é incomparável. Tem que se expor ao sol. O sol é vida, a gente é meio plantinha. Uma pessoa que faz atividade física ao ar livre tem outra qualidade de humor e de saúde do que uma pessoa que fica indoor, não é? Então, assim, a gente errou muito falando isso. Protege o rosto e o pescoço, o colo, as mãos e deixa o resto tomar sol, pelo amor de Deus. Porque até uma barriga ficar flácida porque tomou sol, perder colágeno, a gente já morreu. Não tem problema não, ir perna e tal e tal. Precisa tomar o solzinho. Isso é fantástico, porque é uma dermatologista, gente, que está falando isso para vocês. E essa demonização do sol é uma das principais causas dessa pandemia de deficiência de vitamina D que a gente vê no mundo e que é tão aterrorizante para a saúde, porque a vitamina D é importante para tudo. É o nosso principal regulador do cálcio. O cálcio é o mineral mais importante. O cálcio, desde o neurotransmissor ao sistema imunológico, a libido, a contratilidade cardíaca, ao endotélio. É por isso que a vitamina D... Ah, que mágica é essa de uma vitamina, que na realidade é um hormônio, mexer com tudo? É porque ela mexe com um mineral que mexe com tudo, que é o cálcio. Sim, Então, assim, e quem fala sobre a necessidade do hormônio, e aí a gente vai falar de hormônio, vitaminas talvez seja outra live, outro momento, né, já você sabe mais do que eu, mas assim, quanto mais receptor a gente tem para aquele hormônio, mais ele é necessário. Não é à toa que o homem, a testosterona é o hormônio do homem. Todo o sistema cardiovascular tem receptor para testosterona. E a vitamina D tem receptor em todos os órgãos do corpo. Depressão é parte cognitiva e do paciente está totalmente relacionada à vitamina D. Reprodutiva, o paciente não vai ter um ciclo reprodutivo saudável, favorável se ele não tiver uma reposição de hormônio D, né? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que começar é consertar o nome. É o costume, né? O vício. É triste, mas só faltam 3 minutos para acabar a live. E para não ter problemas para deixar gravada, a gente vai ter que fazer uma outra mais na frente, porque eu tenho certeza que o pessoal gostou. Eu quero depois que vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu faça uma outra live com a doutora Lu. Ai, gente, desculpa que eu fiquei tímida porque tá da frente do mestre e me deixou travada. Eu queria falar, mas me deu nervoso. Não, agora nesses últimos 20 minutos você se soltou muito, eu gostei. E o que é que eu queria? Eu queria agradecer a você, a todo mundo pela presença, também deixar que você fizesse seus agradecimentos, sua despedida, para que a gente consiga não perder a live. Quando passa de 1 hora, eles derrubam para não ficar bagunçado e as meninas deixarem estruturadinho para que você e eu possamos postar nos nossos perfis, para que as pessoas que não puderam ver ao vivo possam vê-las. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Eu passo a palavra para você e com certeza vai ficar um gostinho de quero mais. Ô, Jó, obrigada, assim, como eu vou repetir de novo, vou ser repetitiva, muito orgulho de estar falando com o mestre, porque, assim, muito do que eu sei hoje veio dessa mesma escola de Jorge, veio de Jorge, a gente partilha paciente e ele é amoroso o tempo inteiro no ensinamento, assim, no partilhamento do conhecimento, e muita gratidão. Desculpa que eu sou tímida e assim, eu não faço live toda hora, eu tentei fazer qualquer coisa. Foi ótima. Que bom. Obrigada. Boa noite. Um beijo, pessoal.